Olá, queridos irmãos, estamos aqui para exortar vocês, para animar vocês a participarem de mais uma torre de vigia. Nosso desejo, nossa intenção é que toda a igreja, toda a congregação, todo aquele povo que reunia aos domingos de manhã, aquelas 400, 500 pessoas, estivessem envolvidas em oração. Nós estamos nos tempos do fim. Se o princípio das dores, de fato, como diz em Mateus 24, não começou ainda, tudo indica que logo estaremos entrando nesse tempo. Há também afirmações de que já entramos nesse tempo. E se entramos nesse tempo, como disse Jesus, é tempo de nos prepararmos. Precisamos nos preparar para enfrentar o que tem por vir. Porque nós sabemos pelas Escrituras que os dias serão trabalhosos, que os dias serão mais difíceis. Então, nós estudamos esses dias sobre o livro de Colossenses. Nós trabalhamos cada capítulo, domingo a domingo, com vocês, com toda a congregação, procurando mostrar a necessidade de crescermos na vida e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala em uma de suas cartas, a carta de Filipenses, que nós também estaremos estudando como congregação, ele fala: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então nós já vimos e nós já lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o apóstolo Paulo, em Filipenses 2,12, fala para nós desenvolvermos, executarmos, exercitarmos a nossa salvação. Então, ele está dizendo para nós fazermos isso com temor e tremor. Se o temor é o princípio da sabedoria, então seria sábio que nós nos envolvêssemos com oração. Por temor ao Senhor, devemos nos envolver com mais oração. Por sabedoria vinda do Senhor, devemos nos envolver mais com oração. Então, uma das formas de nós desenvolvermos, de nós exercitarmos a nossa salvação é através da prática da oração. Então, Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Isso está em João 15:5, quando ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, meus queridos irmãos, o Senhor, ele se agrada desse relacionamento de dependência. Nós estamos chamados para dependermos dele, de andarmos na dependência dele, na direção dele, como disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Em Colossenses capítulo 1, verso 3, nós já estudamos, nós já lemos isso, diz assim: damos sempre graças a Deus. Então, dar sempre graças a Deus é reconhecer que o que temos recebido vem dele. Que o que chega às nossas mãos vem dele. Que ganhamos, o que conquistamos, vem dele. Então, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz que nós devemos viver uma vida de gratidão. Devemos ter uma vida onde somos gratos. E apóstolo Paulo, ele está falando para os irmãos em Colossos que ele ora por eles, que ele gasta tempo em oração pela vida deles. A confiança do apóstolo Paulo não estava no seu desempenho, no seu ensino, na sua eloquência. Muito pelo contrário, a confiança do apóstolo Paulo no seu ministério era naquilo
que o Senhor poderia fazer. Então, o apóstolo Paulo continua no verso 4, do capítulo 1 de Colossenses: desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho. Então, meus amados irmãos, nós estamos caminhando para o fim, e a nossa esperança é o Senhor. Nós temos uma esperança, a esperança de nos encontrarmos com o Senhor naquele dia. Então, no verso 10, ele fala assim: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos. Então, meus amados irmãos, a maneira de nós rendermos graças a Deus é falando com Ele. Então, o exercício da oração vai me levar à gratidão. Quanto mais contato eu tenho com o Senhor, mais grato, mais visão, mais clareza, mais reconhecimento eu vou ter daquilo que Ele faz, de como Ele opera. Então, no capítulo 2 de Colossenses, no verso 5, ele fala assim: porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Como que o apóstolo Paulo poderia estar em espírito? Como que eu posso estar em espírito com alguém? Como que eu posso estar em espírito com uma pessoa que está sofrendo? Como eu posso estar em espírito com aqueles irmãos que estão trabalhando na obra? Orando, entrando em contato com o Pai, entrando em contato com o Espírito de Deus, levando as necessidades a Deus, intercedendo junto com os meus irmãos. Então, é muito importante que nós aprendamos a nos juntar para orar. É muito importante que nós aprendamos a exercitar o nosso espírito em oração. Então, meus queridos irmãos, apóstolo Paulo, ele tinha uma vida plena de oração. Então, no verso 7 do capítulo 2, ele fala: estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então, nós precisamos crescer em ação de graças. A torre de vigia no nosso meio tem sido um instrumento para aprendermos a orar. Tem sido um instrumento para nos juntarmos com outros irmãos para buscarmos e invocarmos o nome do Senhor. A torre de vigia tem sido um instrumento no meio desta congregação para que nós tenhamos um contato sobrenatural com Deus junto com outros irmãos. Então, queridos, esses 10 anos é isso que tem nos sustentado. Esses 10 anos é isso que tem nos fortalecido. Esses 10 anos de oração coletiva tem sido importante para a operação do milagre de Deus. Quanto mais irmãos se juntarem à oração, maior será a nuvem. Você deve ter o seu tempo de oração individual, creio eu. Você deve ter os seus momentos de oração individual. Isso é muito importante. Mas quando nós lemos a história da igreja, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vimos que a igreja tinha a prática de se juntar para orar. Os discípulos tinham a prática de se juntar para orar. Então, meus queridos irmãos, orar junto não é um modismo.
Orar junto não é uma invenção deste presbitério. Orar junto é um ensinamento da palavra de Deus. No capítulo 3, no verso 15 do livro de Colossenses, apóstolo Paulo fala que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Queridos, quando nós praticamos a oração, quando nós exercitamos o nosso espírito em oração, nós recebemos essa paz. Nós crescemos dessa paz. Nós desenvolvemos essa paz. Então o apóstolo Paulo fala no verso 16 que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, irmãos, se eu exercito o meu espírito em oração, se eu exercito o meu espírito em louvor, eu vou crescer em sabedoria, eu vou crescer em gratidão. É muito importante cantar ao Senhor um cântico novo, cantar ao Senhor aquilo que está no meu coração. Ó Jesus, obrigado, obrigado por esse dia, obrigado Jesus. Pronto, olha só que coisa boa, olha que coisa maravilhosa. Eu estou agradecendo a Deus. Você pode fazer isso aí. Você pode fazer isso junto com o irmão, você pode fazer isso na sua casa. Nós precisamos fazer isso constantemente. Sermos gratos a Deus por sua bondosa mão sobre nós. O verso 17, e tudo o que fizerem, sejam em palavras, sejam em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar junto com outros irmãos, vamos ser agradecidos a Deus junto com outros irmãos. A prática da oração, ela vai nos colocar em maior contato com o Senhor. Isso nos leva a aprender sobre a paz, a sabedoria, nos ensina, nos dá sensibilidade sobre o aconselhamento, vai nos levar a exercitar o nosso espírito em louvor. Então, vai me levar a maior gratidão, com palavras ou sem palavras. Nós vamos fazer tudo em nome do Senhor, para o Senhor, olhando para o Senhor, esperando no Senhor. Então, queridos irmãos, no capítulo 4, apóstolo Paulo, ele termina essa carta aos irmãos em Colossos, fazendo algumas considerações. E logo no versículo 2 ele fala assim: perseverem em orar, ou continuem a orar, ou perseverem na oração, vigiando em oração, com ações de graças. Olha o verso 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem, versículo 4, para que eu torne esse ministério conhecido, como me cumpre fazer. Amados irmãos, perseveremos em oração, continuem a orar, vigiem em oração, perseverem nas ações de graça, orem pela liderança, orem para que a palavra seja liberada, orem para que Cristo seja conhecido. Vamos nos juntar, irmãos. Vamos usar dessas salas virtuais que nós temos nessa oportunidade de ter nesse tempo de pandemia. Podemos usar o Zoom, podemos usar o Meet, podemos usar o Facebook para juntar com 8, 10, 15, 20, 50 irmãos ao mesmo tempo e orarmos, e invocarmos. Vamos fazer subir uma grande evaporação em forma de oração, uma grande evaporação subindo da terra, chegando diante do trono de Deus.
Quando nós oramos juntos, nós aprendemos sobre humildade. Quando eu oro junto com outros irmãos, eu preciso praticar a humildade, porque eu preciso ouvir os irmãos com atenção. Quando nós oramos juntos, nós praticamos a unidade, porque quando eu ouço o irmão, eu preciso prestar atenção na oração dele para eu concordar com ele. O irmão está orando aquilo que nós acordamos de orar naquele dia, então eu preciso me unir à oração do irmão. Isso é muito importante, chegarmos em concordância diante de Deus. Quando eu oro junto com outros irmãos, eu exercito o meu espírito a permanecer no mesmo espírito, ser diligente com os pedidos que são colocados, orar em cima do que foi pedido. Então, quando eu estou orando junto com alguns irmãos e eu entro numa sala de oração, eu me submeto à liderança que está coordenando aquela sala de oração. Eu tenho a oportunidade de praticar humildade e mansidão. Eu tenho a oportunidade de aprender com outros irmãos. Eu tenho a oportunidade de aprender sobre a comunhão do Espírito Santo. Porque quando eu entro diante do Senhor junto com outros irmãos, nós estamos tendo comunhão, estamos experimentando a comunhão do Espírito Santo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para orar. Então, queridos irmãos, o tempo de oração gasto junto com outros irmãos é um tempo de comunhão, é um tempo de louvor e adoração ao Senhor. Se agarre a esta oportunidade. Se você ainda não se envolveu com uma hora de oração junto com outros irmãos, aproveite essas 24 horas que nós teremos aí. Entre na sala de oração, clame ao Senhor, invoque ao Senhor. Lembre-se, outros também precisam orar. Não ore o tempo todo, só você. Ora um pouquinho, deixa o outro orar. Ora mais um pouquinho, deixa o outro orar. Vamos invocar o Senhor. Vamos juntos clamar ao Senhor. Queridos, Deus abençoe. Vem orar. Vamos estar junto com outros irmãos participando desta torre de vigia.